A oração coletiva realmente faz a diferença? O que acontece quando a igreja se une para interceder em meio à perseguição? No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre como o poder da oração também se manifesta quando o povo de Deus ora unido, mesmo sem perceber plenamente como Deus está agindo. Está no ar mais um programa Escola Bíblica. É o início de um conflito sem precedentes, o pior deve acontecer. Neste mês de março, a sua doação irá ajudar a Novo Tempo a produzir e distribuir gratuitamente a revista Esperança Eventos Finais, um guia de estudo bíblico inspirado nos livros de Daniel e Apocalipse, preparado para mostrar que Deus está no controle da história. Doe agora mesmo através da chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou o Anjo, sou o Novo Tempo. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos chegando ao final de mais uma semana desta temporada. Semana que vem teremos a última, certo, diretor? Semana que vem, nossa última temporada dessa série de estudos que está disponível para você estudar com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, que você pode agora estudar o poder da oração. É só você salvar o número que vai aparecer agora aí na sua tela, ó. Vai aparecer aqui, ó, 12982000062, 12982000062. Salve esse número, manda uma mensagem para a Esperança, é WhatsApp. Só escrever, quero estudar. Ela vai fazer umas perguntinhas, será que você realmente quer? Você coloca lá, quero estudar, e aí você vai receber toda a lista de estudos, e o poder da oração é a letra O de oração. Então, é simples, é fácil, são lições rápidas, 7 a 8 minutos, com referências bíblicas, e você vai aprofundar o tema da oração. E você acompanha aqui no programa Escola Bíblica nossa conversa, nossa discussão e nossa motivação para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Cresça no conhecimento daquilo que o Senhor quer te oferecer para que você tenha muito mais proximidade, intimidade e confiança com Ele. E você reconheça a Deus como Criador e mantenedor de todas as coisas. Estude com a gente, estude com a Esperança, acompanhe o programa Escola Bíblica e cresça no conhecimento da palavra. E você vai perceber, a gente tem conversado sobre isso ao longo da temporada, e em qualquer aspecto que está direcionado à oração, seja numa súplica, seja num compartilhar, seja num interceder, a oração é o aproximar-se de Deus, ainda que as circunstâncias externas não se alterem. E hoje nós vamos concluir o nosso tema da semana, que é a intervenção divina, como Deus age de forma sobrenatural, e vamos perceber isso quando a igreja, quando uma comunidade religiosa se une para orar por um único propósito. Nós vamos orar pedindo que o Senhor nos dê iluminação ao abrirmos a Bíblia mais uma vez. Quero convidar você a acompanhar. Eu sempre leio os textos na tela, mas que você tenha aí a sua Bíblia, confirme. Se você não tem o hábito, acompanha com a gente. E muito mais do que estudar a Bíblia com você aqui, eu quero que você seja despertado a estudar e buscar o conhecimento da palavra de Deus aí na sua casa. Vamos orar? Senhor, nós estamos juntos para estudarmos a Bíblia mais uma vez. Nos dê entendimento, nos dê compreensão, que a gente se aprofunde no tema da oração. Não é um ritual, não é só uma disciplina espiritual,
mas é o desenvolver da confiança, da entrega contigo. Que o Senhor nos dê iluminação, que a gente chegue o mais perto possível daquilo que o Senhor desejou que o autor bíblico escrevesse, aquilo que o Senhor inspirou o autor bíblico para escrever. Eu suplico, meu Deus, que a tua bênção esteja sobre cada casa e sobre cada família nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, o capítulo 12. O livro de Atos apresenta a história da igreja cristã primitiva após a ascensão de Jesus, as inúmeras perseguições, como o crescimento do evangelho acontecia, e à medida que acontecia esse crescimento do evangelho, as dificuldades que os discípulos enfrentaram ao compartilhar esta mensagem de salvação. E hoje nós vamos estudar o capítulo 12, uma dessas histórias de perseguição, e como a intercessão, como o clamor de uma comunidade fez toda a diferença. É interessante quando a gente pensa na oração, que a gente tenha também essa ideia muito clara, e a gente vai perceber aqui nessa história, que por trás existe um conflito, existe uma guerra entre o bem e o mal. Quando há uma perseguição, quando existe alguma motivação para aquele que é fiel ao Senhor, lembre-se que não é uma perseguição humana, existe uma motivação espiritual por trás, existe um conflito por trás. E nós somos instrumentos na vida, ou para sermos usados por Deus, ou para sermos usados pelo inimigo de Deus. E você vai perceber aqui que, historicamente, a gente tem uma família de perseguidores, uma família que possuía posições governamentais, mas era uma família que perseguia. Vamos ao texto bíblico, capítulo 12 do livro de Atos, é o nosso estudo sobre a intervenção de Deus em alguns momentos da história e como uma comunidade pode motivar essa intervenção. Capítulo 12, verso 1 e 2, por essa época o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Só para a gente lembrar, esse Herodes Agripa aqui, ele é o neto de Herodes o Grande, aquele que fez o decreto de morte para que todos os meninos fossem mortos por ocasião do nascimento de Jesus. Ele era sobrinho de Herodes Antipas, o mesmo Herodes Antipas que mandou decapitar João Batista. Então a gente tem aqui um contexto de uma família que é uma família de perseguidores daqueles que eram fiéis a Deus, daqueles que desejavam fazer a vontade de Deus. E isso me dá claramente essa percepção de luta espiritual. E a gente vai ver isso no final da história, que o Senhor vai agir e esse Herodes vai ser morto. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, a morte, que ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João, quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia sobre a guarda de 4 escoltas, 16 soldados, cada uma com 4 soldados, em cada turno que se dividia o dia. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Lembra bem que cada detalhe da narrativa ela é relevante, ela é importante. Por isso que o Senhor inspirou o autor bíblico. E essa descrição da guarda de 4 escoltas, 16 soldados revezando ali o seu turno, cada 4 soldados, para o autor bíblico, ele tem o objetivo de mostrar que a segurança foi intensa para que ele, Pedro, fosse destruído, fosse eliminado, para que ele fosse mais um elemento eliminado na pregação do Evangelho. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Intercessão e entrega. Não temos força em nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos
estão postos em ti. O poder de uma comunidade que ora, uma comunidade que se entrega, uma comunidade que acredita no poder e na ação sobrenatural do Senhor, uma comunidade que acredita que, além de qualquer intenção e força humana, Deus pode agir, Deus vai agir. Queridos, nós sabemos que a história dos apóstolos, de todos, menos João, né, e Judas que se suicida, todos os outros foram martirizados. Segundo a tradição, Pedro, foi morto de cabeça para baixo. Mas esse não era o momento. Entende? Que o Senhor não deseja que as coisas aconteçam, mas Deus vai cuidando ao longo da história e transformando as situações. E esse momento de transformação era essencial. Até pelo desfecho da história, como eu citei, o histórico de uma família de perseguidores. E o Senhor estava agindo aqui, neste caso e neste momento, através de uma comunidade que começou a orar fervorosamente por Pedro. Na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia preso com 2 correntes entre 2 soldados. Outro detalhe importante na história, para mostrar a dimensão do desafio, a dimensão da rigidez, da dificuldade que teria qualquer tipo de escape, qualquer tipo de ação para libertar aquele homem. E os outros montavam guarda na porta da prisão. 2 estavam com as correntes presas junto a Pedro e 2 na guarda. Como que Pedro sairia dali? Como Pedro seria liberto? Que caminhos seriam acionados? Você consegue entender a dimensão da descrição histórica com a entrega e a oração do povo, da comunidade? Você consegue visualizar que não tem solução? Humanamente não tem solução? E é exatamente isso que acontece quando nós intercedemos, quando nós clamamos. Pode não haver solução humana, mas Deus vai agir. Deus vai agir para que haja uma mudança no coração daquele que ora e para que haja uma mudança externa, mesmo que seja contrária. E se Pedro tivesse sido morto, o que aconteceria? Essa igreja iria desanimar? Não existe condição, queridos. A minha condição de fé na oração não deve estar alicerçada num resultado imediato, aquilo que eu espero. Não. O resultado aqui vai ser positivo. Por isso que o autor vai colocando detalhes desta grande dificuldade para esse homem ser liberto. Mas o que eu quero enfatizar é que o que importa aqui é que uma comunidade ora fervorosamente. Esse fervorosamente indica que esta oração foi contínua. E a gente já falou um pouco sobre isso, que a nossa oração de intercessão não pode ser um ato isolado. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Percebe que não há nenhuma reação por parte dos soldados? Então o anjo lhe disse: vista-se, calce sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo o tempo todo. Olha que interessante. Porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real aquilo que estava ocorrendo. Por quê? Por causa do desafio que era. Os soldados que estavam acorrentados junto a ele e os soldados que estavam à porta. Mas o anjo disse: siga-me.
ainda que você não esteja percebendo que é algo real. É exatamente isso que acontece quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor. Quando nós confiamos intensamente no Senhor. Pode parecer um sonho, uma visão, mas é o cuidado de Deus. É a certeza da paz e do controle mesmo diante da adversidade, mesmo diante de uma situação que não há controle humano. Era isso que Pedro estava experimentando. E era isso que a igreja estava experimentando ao orar por ele, Pedro. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda. E quando chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. E aí? Ele por fim percebeu, caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Ações humanas, esses judeus que haviam rejeitado a mensagem. Ações humanas, esse Herodes que perseguia, mas indivíduos que estavam sendo usados pelo mal para perseguir aquele que fazia a vontade do Senhor. Vejam só como mais uma vez o texto revela que o que está por trás num ato de perseguição a quem é fiel é a luta do mal contra o bem, aquele que está fazendo o que é correto. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, primo de Barnabé, companheiro de Barnabé na segunda viagem missionária, companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Esse João Marcos que se assustou, que era jovenzinho que volta para casa, o autor do livro de Marcos, provavelmente sob influência dele, Pedro, revelando quem era Jesus. Perceba os detalhes da história. Perceba como o Senhor vai cuidando de cada um à medida que estes se rendem ao Senhor. Ainda que o fim seja um fim trágico para muitos desses, o Senhor cuidou da história deles. Eles foram influência intensa enquanto viveram. Eles compartilharam o amor de Jesus e por isso pagaram um preço. E para alguns, o preço da própria vida. Para outros, o martírio, como o caso de João. Para alguns, martírio e a perda da vida. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. A comunidade que estava orando por ele. Ele bateu a porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Olha que interessante o que acontece aqui. O autor bíblico, Lucas, vai colocar até um pouquinho de humor aqui por trás desta história. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela ficou tão contente, Rode ficou tão contente, que em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Consegue imaginar a cena? A igreja está orando, a igreja está intercedendo. Tiago, irmão de João, havia sido morto. Pedro está preso, Pedro é o próximo. A igreja está desesperada, as pessoas estão angustiadas, mas intercedem, clamam, dizem: Senhor, ajude, Senhor, interceda, Senhor, liberta. E aí o Senhor age de forma sobrenatural. E de repente Pedro está ali, batendo a porta. A oração foi atendida. Rode reconhece a voz, mas não abre a porta. Ela volta e ela conta para todo mundo o que estava acontecendo. E olha o que diz o texto no verso 15. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Mas ele não.
Ele tem 2 soldados presos a ele, mais 2 na porta cuidando, e todo aquele cenário de proteção. Como ele está aqui? Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Abra a porta. Quando por fim abriram a porta e viram, e ficaram admirados, diz o texto bíblico. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor havia tirado da prisão. Contem a Tiago, irmão de Jesus, aqui aos outros irmãos, o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Como? Como foi liberto? Queridos, a fé, ela se fortalece quando a igreja se une para orar. Quando a gente tem um único propósito, quando a gente percebe que em nós não há força para resistirmos os desafios que nós temos. Nós ficamos muito mais fortes. Nós nos entregamos. Eu queria dizer para você que às vezes nós achamos que conseguimos tudo, vivemos uma época de autossuficiência. Estou falando agora em termos de comunidade religiosa, de igreja. Eu não sei que sonho você tem aí na sua igreja, mas que qualquer sonho que você tenha, o propósito maior seja revelar o amor de Jesus. Pode ser preciso construir uma igreja nova, precisamos reformar isso, precisamos fundar uma igreja num bairro, que qualquer ação seja uma ação que revele o amor de Jesus. E se vocês não encontram, se você está aí com a sua comunidade e não encontra solução, clame ao Senhor, se unam em oração. Talvez alguém da sua igreja esteja sofrendo fisicamente, se unam em oração. Talvez vocês tenham muitas pessoas que já fizeram parte da comunidade que hoje estão longe do caminho. Por que não tirar um momento como comunidade, como igreja, para orar em favor dessas pessoas? Talvez existem discórdias, desavenças internas aí na sua igreja. O grupo está desunido. Por que não orar em favor disso, para que haja união, para que haja arrependimento, para que haja aproximação? Nós seremos salvos individualmente, mas a nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho, ela é individual, mas ela também é uma responsabilidade coletiva. Onde uma comunidade está plantada, ela está plantada para ser uma luz para aquele bairro, para ser uma bênção para aquela comunidade. Pode ser em qualquer lugar, pode ser no centro de uma cidade, num bairro nobre, pode ser numa região simples, pode ser no interior, não importa onde é. Uma comunidade, ela é plantada, uma igreja é plantada para ser bênção. E isso acontece também no coletivo. E essa igreja, essa comunidade estava experimentando um milagre. Os soldados ficaram alvoroçados. Mas como aconteceu isso? Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judeia e foi passar algum tempo em Cesareia, diz o texto bíblico. E me permita ler a partir do verso 20. Ora, havia divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-se à palavra. E o povo clamara: é a voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu,
por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Era esse o objetivo desta igreja, que o Evangelho fosse compartilhado através da vida deles. Por isso, ninguém podia impedir a pregação, ninguém pode. Deus age para que o Evangelho alcance todos os lugares. Queridos, a oração comunitária sustenta o povo em tempos de perseguição, em tempos de desafios, em tempos em que a gente acha que não podemos, não conseguimos. Esta é a hora de nos unirmos. E isso acontece em nível de familiar também. Deus age mesmo quando a esperança parece pequena, quando parece que não tem jeito. Participe de momentos coletivos de oração, interceda por líderes e missionários. A igreja unida fortalece a fé coletiva. E eu quero te convidar. A gente tem falado aqui a termos os nossos momentos de oração pessoal, intercedemos pessoalmente. Mas hoje eu quero chamar você, primeiro como família, o seu núcleo familiar. Ore em favor de alguém, um propósito, pode ser um propósito familiar. Orem, peçam para que Deus abra as portas. Mas eu quero chamar você, que faz parte de uma igreja, de uma comunidade religiosa. Se unam em oração. É um propósito local para que outros sejam abençoados. Ou é por missionários que estão compartilhando o Evangelho, ou é por uma ação de missão no seu bairro, para que vocês sejam mais influentes, sabe? Para que a gente tenha um olhar correto para aqueles que estão perto de nós e não compartilham a mesma fé, ou não querem saber nada do Senhor, para que a gente seja bênção. Você deseja fazer isso? Como família, como comunidade, você quer fortalecer a fé, unindo-se em oração? Eu quero orar por isso nesse momento. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra, que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, cada família e cada igreja, que sejam igrejas de oração, para que sejam bênção, para que compartilhem o amor de Jesus. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Foi uma alegria muito grande estar com você. Eu quero te desejar uma semana, um final de semana melhor, muito feliz. E quero te convidar a procurar a igreja adventista mais perto da sua casa. É só você entrar no site encontreumaigreja.com.br. Você vai descobrir qual é a igreja que está mais perto aí. Descubra qual é a igreja, você será bem-vindo. Vamos nos unir.